Bom, opa pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero que você tente puxar na sua memória agora. Tenta lembrar da última vez que você viu a comunidade de Tower Defense do Roblox parar completamente por causa de um jogo. Pra falar a verdade, pra derrubar um servidor, pra quebrar a internet mesmo. Como que um jogo que dominava tudo que nem o Vanguards, que batia 200 mil, 150 mil jogadores simultâneos, ficou tão fraco? Batendo 10, 15, em dias fracos até 8 mil. Como um projeto de tudo que tinha que ser dado, como tudo isso ficou para trás, tão fragmentado, tão vazio, comparado com o que um dia já foi. Vamos trocar uma ideia aqui hoje, uma conversa sincera, de jogador para jogador, de fã para fã, sobre o que realmente aconteceu com a V, e como ele chegou nesse ponto, e principalmente o porquê que ele chegou nisso aqui, que sinceramente chega a ser triste. Então, se prepara, porque hoje isso aqui é um diagnóstico. Não é bonito, mas não tem enrolação, como todos os dias que eu sempre faço. Vamos direto pro ponto aqui. Vamos tentar entender o tamanho da queda. A gente tem que lembrar o tamanho do quão alto o Vanguard estava em comparação a hoje. O Vanguard, ele não estourou por sorte. Desde o primeiro dia, a proposta deles era bem diferente dos outros Tower Defenses genéricos do Roblox. Enquanto a concorrência entregava update mecânica fraca, com só textinho longo nas passivas para disfarçar, uma update por semana, uma a cada 2 semanas e assim por diante, cheia de copy-paste, cheia de trash, um update bem ruim mesmo. Update sem alma para prender o jogador no vício. O Vanguards, ele veio com uma mentalidade muito diferente. Ele não investia em quantidade, mas sim em qualidade. Quem lembra do Igris, do grind do Sung Jin-woo? Que época boa! Eles redesenhavam várias vezes o HUD até ficar esse HUD lindo que a gente tem hoje. Eles refinaram as dinâmicas, melhoraram a interface. Nem parecia um jogo de Roblox. E os mapas eram ainda melhores. A comunicação no começo era impecável. Ele ouvia o público. O público pedia, os caras ouviam, os caras respondiam. Traziam um update que mesmo que demorasse, que a gente sabia que ia demorar, mas quando saíam eram criativas, mudavam o meta, deixavam a gameplay oxigenada. Isso não é nem de hoje, tá? É desde a base, eles sempre foram desse jeito. A cultura da perfeição estética e técnica foi o que separou os homens dos meninos aqui no Vanguards. O Vanguards veio para diferenciar a comunidade por isso. Foi o que fez eu e você se apaixonar por esse jogo, creio eu. Foi o que me fez amar esse jogo. Ai, mas como tudo que sobe, tem que ter uma queda. Aqui é onde a gente entra no grande cerne da questão. Nem tudo que reluz é ouro. E o mundo dos jogos, o sucesso estrondoso, esconde rachaduras profundas. De um tempo pra cá, a comunidade, inclusive eu, começou a sentir um cheiro estranho. Uma sensação de que a engrenagem tá travando, sabe? Pra muitos, o sinal de alerta acendeu lá atrás já, desde o update do Broly pra frente. Para outros, como eu, um pouco depois. Vai depender de quanto você ficou cego por amor a esse jogo. Mas o fato é inegável. Uma série de problemas graves começaram a surgir do nada. A matemática não fechava mais, as atualizações continuavam demorando meses para sair. Porém, a qualidade seguiu diminuindo, a quantia de repetições de updates e de mesma fórmula continuou se repetindo. É só você ver do Sung Jin-woo pro Broly e pro Ichigo. É praticamente a mesma coisa, a mesma fórmula para conseguir os três. E não tô falando que isso é ruim. Você pode ver Rukia, Scanor, Kaguya, tudo a mesma fórmula. Vocês percebem a gravidade disso? Antes a gente esperava porque sabia que vinha uma obra-prima. Além de tudo, a gente tinha conteúdo no update. A update vinha rica. A update vinha com muita coisa para fazer, com muita disponibilidade de coisas, cheio de coisas diferentes, sabe? Que vai te prender as 2, 3 semanas para eles fazerem uma nova update para diferenciar. Agora, a gente tá esperando o mesmo tanto ou até mais para receber um conteúdo raso, sem inspiração e com cada vez menos coisa interessante para fazer. Você entra no dia da update, joga por algumas horas, grinda por um dia, 2 e pensa, é só isso? Eu esperei semanas por isso? E o cenário técnico deles cada vez piora, por trás de tudo as câmeras azedou, os devs simplesmente se enfiam numa espiral de problemas desnecessários, como a última polêmica aqui, que inclusive tem vídeo detalhando no canal, se você não viu. Essa semana aí eles se meteram num baita problemão, e a troco de quê?
Sabe, em vez de estar trabalhando, desenvolvendo o jogo, a troco de que eles fizeram esse tipo de polêmica? Eles se isolaram, se meteram numa síndrome de Deus tão forte, parece, que eles são melhores, que eles são os maiores do Roblox, que nem perceberam os concorrentes pegando o pódio deles. E vocês sabem do que eu tô falando. O jogo era muito bom e ele virou isso aqui. Aquela arrogância clássica do criador que acha que é melhor que o público, melhor que os rivais, nem se pergunta, é o melhor de todos. Isso levou eles direto pra lixeira. O resultado dessa postura arrogante do Psy, de todo mundo, reflete diretamente nos números do jogo. Não tô falando lembrando que o Psy que faz isso, tá legal? Mas realmente tem uma falta de audição da comunidade, uma falta de carinho, uma falta de equipe. Isso afeta diretamente nos números. O comportamento do jogo hoje virou um ciclo vicioso e previsível. O jogo atualiza, o hype bate a seus 50 mil jogadores. E aí? Quando vem a estabilização? De 50 vai para 40, 40 para 30, 30 para 20, 20 para 10. Daí vem uma nova update. Volta para 50. Acontece uma queda livre semanal, diária, cai para 40, 30, como eu já disse. Tem dias que fica até de 8 a 5 mil jogadores ativos. Cara, e para um jogo que teve 200 mil jogadores ativos, que tem tanto like como tem, tantas visitas como tem, isso é uma puta falta de investimento e falta de gerenciamento de crise. Se a crise vem diretamente toda vez, não é uma crise. Desculpa ter que dizer isso. As desculpas que sempre deram e que nós mesmos repetíamos para defender os caras era de que a equipe era de qualidade, porém pequena. Mas sabe de uma coisa? Isso de verdade não cola, vamos ser realistas. Se uma equipe pequena para um jogo desses, o tamanho é horrível. É um tiro no próprio pé, sabe? Um jogo desses, se ele recebesse investimento financeiro, a estrutura que ele merece, updates maiores, com mais braços, com mais pessoas trabalhando, mais desenvolvimento, mais constância, ele sustenta 50, passa disso facilmente por todas as semanas. Não teríamos esse deserto que o jogo vira entre uma update e outra como tá agora, por exemplo, que eu nem sei o que gravar pra vocês, não tem conteúdo pra gravar. A gente não teria isso. Essa equipe pequena é um suicídio generalizado. Eles têm estrutura. Com certeza, um jogo com 50 mil jogadores ativos constantemente lucra muito mais do que um jogo que vai de 50 para 10 em uma semana. Isso é um tiro no próprio pé totalmente. Olha o Discord deles hoje em dia, é um ambiente super fechado, blindado, que qualquer coisinha te rende time warning, a palavra update é proibida, uma comunidade que nem consegue respirar. Antes era uma parada muito mais aberta, liberal, o feedback fluía, sabe? E hoje em dia virou essa coisa que virou. Hoje parece que eles não dão a mínima pro que tá no hype, não ligam mais pro estilo, pra identidade do jogo, pra impressão nítida, porque o jogo virou um jogo manipulado, comprado, afundado com podres de bastidores. E me dói falar isso, dói porque é um jogo que eu amo, é um jogo que eu trago aqui pro canal diretamente porque eu gosto muito. E justamente por amar que eu quero ver mudança. Mas sendo realista, com essa mentalidade da equipe pequena, a mudança não vai vir. Não vai vir mesmo. E tocando numa das grandes feridas do Vanguards, é essa grande quantia de macros que temos no jogo. Vamos ser muito honesto, hoje em dia o AV é um jogo quase inteiramente feito para você ficar FK. Não tanto quanto o TDX, por exemplo, mas é para você ficar FK. A comunidade não joga o jogo. A comunidade deixa o computador ligado, jogando por ela. As pessoas macram dia e noite para conseguir montanhas de recompensas. E o pior, é super fácil de fazer. Vocês mesmos já viram eu fazendo um mini macro aqui no canal, eu divulgo direto a VS Fone. Mas é o macrinho, não esses macros pagos que fazem tudo. Esses são, pra mim, o grande problema. Então vamos separar uma coisa. O macro básico pra não tomar kick é uma coisa, mas pra você não cair por ficar FK, por ocasionalidade, sabe? Mas o uso de aplicativos script, sabe? Aqueles ultra complexos que fazem tudo com automação externa, tem que ser banido e fiscalizado com uma mão ácida, uma mão áspera que não pega leve. Essa coisa simplesmente não acontece no Vanguards, pessoal. Isso destrói completamente a dinâmica do jogo, acaba com a diversão, mata a necessidade de interação com o público, destrói a economia interna do jogo que tá, sim, extremamente quebrada. E ver um projeto com tanto potencial, um design tão absurdo, ser jogado fora por uma falta de controle, é de partir o coração de qualquer criador de conteúdo, de qualquer jogador, sabe? Parte o coração mesmo.
Será que o tempo matou o amor, pessoal? Sabe o que eu sinto quando eu analiso essa trajetória friamente? Eu sinto um diagnóstico principal e muito duro. Aqui é a falta de amor dos criadores pelo seu próprio jogo. Os dois principais saíram, não vou me estender no motivo, mas esses novos que ficaram, eu sinto que falta amor. Eu posso estar falando muita besteira pra eles que estão lá, mas pra mim é isso que é verdade. Eu criei um tópico que a gente vai ter que distinguir com calma. O amor dos desenvolvedores por essa criação foi morrendo com o tempo, gente. O tempo matou isso de pouco em pouco da forma mais silenciosa. Hoje em dia o AV é só uma forma de farmar dinheiro loucamente. Você conseguia sentir o sangue no olho deles quando lançaram o update do Jinwoo, até do Broly. Tinha uma inovação, tinha vontade de chocar a comunidade. Esse Odyssey chegou perto disso. Mas também ainda não é aquela coisa absurda. Eles estavam desesperados por uma nova fórmula de dinheiro, e fizeram isso. Com o passar dos meses, parece que eles ligam o piloto automático, sabe? Eles pegam a mesma fórmula, a mesma repetição, a mesma exata estrutura, e só mudam as roupas dos bonecos, não mudam a ideia. E dá uma tristeza profunda ver um Tower Defense que nasceu para ser gigante e diferente, e a coisa mais braba de todas, se tornar só um caça-níquel repetitivo, sabe? E é por isso que eu quero fechar esse vídeo aqui fazendo um apelo. Considere isso aqui uma carta aberta aos desenvolvedores do AV. Deixa aqui nos comentários tudo o que você acha sobre o AV, seja em inglês, em português. Hype o vídeo para chegar no máximo de pessoas possível. Manda para os amigos, comenta no servidor do Discord dele sobre esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante. Nesse exato momento, o update do Luffy tá batendo aqui na porta. E eu vou confessar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Eu estou humildemente, sinceramente e muito, muito, muito nervoso com o que tá por vir. Eu tô ansioso, aflito e com hype lá no teto, porque eu amo o universo do jogo, eu amo o jogo. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Medo, porque hoje em dia eu não sei o que essa pequena equipe é capaz. Hoje, uma equipe muito qualificada com a V tem, mas muito pequena. Ela tá minúscula. É uma equipe de qualidade inegável, mas tamanho importa e o jogo não tem mais isso. Eu sei que vocês da equipe trabalham muito, eu sei que vocês passam noite em claro querendo entregar a melhor atualização possível, mas poxa, o que custa contratar mais umas 10 pessoas, sabe? O projeto de vocês é altamente rentável, ele se paga. Se vocês manterem uma meta de 50 mil jogadores ativos, atualizações gigantes ficam fichinha pro valor para vocês. A equipe se cobre, se sustenta e se expande. Vamos recuperar o amor pelo jogo, carinhas. Vamos trazer a alma desse jogo de volta, o que o tempo te gastou, a comunidade tá aqui. Esperando o motivo pra voltar pra vocês. A bola tá com vocês, gente. Eu tô esperando pra voltar a fazer vídeo aqui falando tão bem de vocês como eu falava antes. Mas você que assistiu até aqui, o que você espera do update do Luffy? Você acha que o Vanguard ainda tem salvação ou que o amor morreu de vez? Deixa aqui seu comentário com a sua opinião. Eu vou ser muito grato por você comentar ela. Será que a gente vai ver um dos maiores Tower Defenses do Roblox virar sua lembrança? Isso só os novos capítulos poderão dizer pra gente. Eu tô preparando um Last Dance pro Nubel Pro, e eu já tô com mais de 40 mil moedas Spring. Só fazendo isso aqui, olha, sem minha placa de vídeo torrar, sem ter problema na nuvem, sem nada, só deixando aí. Eu deixo 24 horas, venho confirmar, boto de novo e eu tô fazendo só isso, e já tô com mais de 30 milhões de moedas Spring, tá legal? Você quer saber como? Vem aqui que eu ensino você. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você tá cansado de sofrer pra ficar farmando, de ter que deixar seu PC ligado dia e noite pra você torrar ele, queimar ele e deixar que nem eu tô aqui no Anime Vanguards? Claro, no seu respectivo jogo, o jogo que você quiser, que eu posso trazer aqui ensinando. Aí é ficar na nuvem pra você poder fazer outras coisas, poder mexer em outras coisas, poder jogar outro jogo do Roblox. Poder jogar outras coisas, conversar no WhatsApp, fazer o que for. Seja no seu PC ou qualquer outro lugar. E no PC mais ainda, para não queimar sua placa de vídeo. Eu trago a solução para vocês por um preço muito barato. Uma placa de vídeo barata hoje não sai menos que R$1.000. Isso é fato. E esses jogos do Roblox rodando, como por exemplo aqui tá por 13 horas, quase 14, já ficou até 48, é um problema drástico para essas placas de vídeo. Então eu trago a VS Phone como solução para vocês, tá legal? Aqui tem na descrição o meu link, que você consegue 4 horas grátis e mais uma baita promoçãozinha. É só você vir aqui da Seeking Up Google, vai logar aqui, você clica para baixar, aqui ó, dá pra ver que tem bastante oferta, todas muito confiáveis, tá legal? Vai ter aqui a opção para baixar, aqui a opção de entrar em contato com o suporte, mas enfim. Aqui tem várias opções diversas para você poder baixar, dá para você ficar olhando o que está acontecendo no seu telemóvel. E a melhor parte de todas, olhem os valores.
Lojas rivais aí, tá saindo 600, 700 reais o ano. Aqui tá 331, tá legal? Olha isso aqui. Lembra de colocar o IP no Brasil, lembrete bom. Brasil ou Estados Unidos, tá? Que nenhum dos dois é ditadura ainda. Mas bem, 365 dias por 90 centavos o dia. Um dia por 5 reais pra você testar. 3 dias por 16 centavos. E lembrete que vocês estão ganhando bônus de dias quando vocês compram. 30 dias por R$ 1 o dia. Gente, isso aqui tá muito barato. Isso aqui tá muito barato, tá legal? VS Fone é a melhor parceira da sua placa de vídeo, a melhor parceira de você não ter que fazer isso aqui que eu tô fazendo, olha. Eu tô fazendo porque eu tô fazendo no Nubel Pro, mas se eu pudesse eu deixaria ficar na VS Fone rodando um dia inteiro FK e que se exploda. Enfim. Mas aqui é a melhor amiga do homem que joga Roblox da VS Fone, tá legal? O link tá aqui na descrição, corre entrar. Se você tiver qualquer problema, pode entrar no meu Discord e me mandar uma mensagem no privado que eu vou atender a todo momento, toda hora do dia, tá legal? E todo mundo que comprou a VS Fone elogiou muito.